Olá, amigos ouvintes da Rádio Mateus 6:33. Como eu gosto de estar aqui para apresentar o programa Momento da Palavra. Quem vos fala é o presbítero Irmão Décio, da cidade de Guaratuba, litoral do estado do Paraná. Quero trazer a minha saudação na paz do Senhor a todos aqueles ouvintes que já têm o costume de acompanhar o nosso programa Momento da Palavra. Quero agradecer a audiência e quero que o Senhor abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. E para aqueles que pela primeira vez estão ouvindo este programa ou que tenham acessado a rádio pela primeira vez, também recebam da minha parte e com toda certeza da parte do pastor João Alves, que é o idealizador, diretor da rádio, a saudação da paz do Senhor e o pedido de bênçãos de Deus para a vida de cada um de vocês, para os seus negócios, para os familiares, em nome de Jesus. Então sintam-se todos abraçados, recebam as bênçãos do Senhor e a saudação do irmão Décio na paz do Senhor. Falei do pastor João Alves, que é o diretor da rádio. Pastor, receba também a minha saudação, o meu muito obrigado por esse espaço que o Senhor colocou à minha disposição, que só posso agradecer e pedir a Deus que o abençoe grandemente, bem como em relação à sua família, todos morando aí na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, os filhos terminando os estudos, iniciando uma vida profissional. Um abraço para a esposa também, a irmã Sônia, em nome de Jesus. Sei que Deus está firme e forte com cada um de vocês aí na cidade de Vila Velha. O pastor, ele gosta de caminhar ali pela praia de Vila Velha, não é só para molhar os pés ali na água gostosa que tem ali, mas também e principalmente para realizar o evangelismo corpo a corpo. Eu sei que o pastor, ele gosta de fazer isso, então que o Senhor providencie almas para que se acheguem até o pastor e que o pastor se achegue até essas pessoas, sabendo que sempre terá uma palavra do céu que Deus colocará na sua boca, pastor, para que o coração dessas pessoas necessitadas seja atingido pelo poder da palavra e pela ação do Espírito Santo na vida deles. Sabemos que muitas pessoas, não somente ali em Vila Velha, mas em todos os lugares do nosso Brasil e, por que não dizer, do mundo. O mundo carece da palavra de Deus. O nosso planeta Terra, ele carece do amor de Jesus Cristo. Pessoas estão caminhando a passos largos para a perdição e uma vida eterna sem Jesus. Então compete a você e a mim, os remanescentes de Deus na face da terra, a levar esta palavra que vivifica, que santifica, que exorta, que alimenta. Então vamos fazer isso cada vez mais. É a palavra, querido irmão, que é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. É a palavra que faz com que você e eu venhamos nos parecer dia a dia, mais e mais com o nosso Jesus Cristo. Afinal de contas, queridos irmãos, somos embaixadores de Jesus, somos seus representantes dos céus aqui na face da terra. É a palavra que faz com que nos acheguemos cada vez mais ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e fiquemos cada vez mais parecidos com Ele. Quando passarmos em algum lugar, em um local, na escola, na faculdade, no trabalho, no ônibus, enfim, em qualquer lugar aonde estivermos, as pessoas precisam enxergar em nós um pouco, e por que não dizer muito, de Jesus Cristo em nossas vidas.
A palavra de Deus, queridos irmãos, é tão importante que o próprio Jesus Cristo compara a palavra do Pai como um alimento espiritual. Está escrito lá em Mateus 4, verso de número 4, e olha que foi o próprio Cristo quem proferiu essas palavras. Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E no mesmo sentido, agora não foi Jesus, mas está lá em 1 Pedro 2:2, fazendo referência à palavra como leite racional que alimenta você e eu, enquanto meninos e meninas nascidos de novo no Espírito. Somos comparados como crianças nascidas de novo. E você e eu, que já somos pai e mãe, sabemos que o recém-nascido, nas madrugadas principalmente, ele não quer saber se é 1 da madrugada, 3 da madrugada. O que ele quer saber é que ele está com fome, ele chora muito, chora alto, esperando o quê? Que a mamãe vá e lhe dê o leite como alimento. E assim, enquanto crentes, cristãos, meninos e meninas nascidos no Espírito, precisamos também sentir essa mesma fome e esse mesmo desejo de nos alimentar com a palavra de Deus, porque ela vale mais do que o pão e ela é mais do que o leite para a criança. Porque o pão e o leite alimentam o corpo, mas a palavra do Senhor alimenta o nosso espírito. E por falar em palavra, quero convidar cada um dos amados irmãos a abrir a palavra do Senhor, a Bíblia, registrada para o dia de hoje em 2 Timóteo 4, versos de número 1 ao verso de número 8. Amém? 2 Timóteo 4, 1 a 8. E começa assim, o versículo número 1. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu, Paulo, o exorto solenemente. O verso de número 2, prega a palavra. Esteja preparado para pregar a palavra a tempo e fora do tempo. Repreenda se for necessário. Corrija se houver necessidade. Mas faça isso e exorte com toda a paciência e doutrina. Por quê? Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, as pessoas juntarão mestres para si mesmos. Estas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade e elas irão se voltar para os mitos. Mas você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu, da minha parte, já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo, muito próximo, o tempo da minha partida. Eu combati um bom combate, eu terminei a minha corrida e eu guardei a fé. E agora o que me resta? Está reservado para mim a coroa da justiça, aleluias, que o Senhor, o próprio Deus, o justo juiz, Ele mesmo me dará naquele dia, e não somente para mim, mas também para todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, verso 1 ao verso de número 8. Sei que você já ouviu isso em algum lugar do seu pastor, em alguma programação na rádio, enfim, mas sempre é bom lembrar porque é verdadeiro. Parece que o nosso irmão Paulo escreveu isso hoje pela manhã. E se fizermos um exercício de imaginação, ainda podemos sentir
o cheiro da tinta dessas palavras. É algo muito atual. E aqui uma outra situação que chama muito a atenção, pelo menos a minha atenção, é que o nosso irmão Paulo, ele estava exortando a quem? A Timóteo, seu filho na fé, o seu companheiro de ministério. Ele exortava a quê? A permanecer firme, fidelidade, zelo, pregando o evangelho, não olhando para o mundo, mas ficando firme através da fé. Ali, Paulo se dirigia a Timóteo, mas também parece que está se dirigindo no dia de hoje para você, ouvinte, querida irmã que está aí na rádio. Paulo parece que está falando diretamente e ao vivo para você e também para mim. Eu aqui hoje estou utilizando a Bíblia na nova versão internacional, NVI, e o versículo de número 5 é muito direto. Ele diz: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. Que recado direto que saiu de 2000 anos atrás, mas que vale para o dia chamado hoje. Ele falou para Timóteo, mas também fala para você e para mim. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. É uma palavra renovada a todo o momento. Por isso que ela é tão preciosa e tão atual. Um bom título para a nossa meditação no dia de hoje, considerando a leitura e tudo aquilo que já falamos a título de introdução, seria: estejamos prontos para todo tipo de luta, com base no verso de número 7, quando o nosso amigo irmão Paulo, ele diz: combati o bom combate, eu terminei a minha corrida ou a minha carreira e guardei a fé. Mas antes de entrarmos de forma pormenorizada em relação ao versículo de número 7, nós não temos como fugir de falar alguma coisa em relação ao verso de número 3. E o que diz o verso de número 3? Vamos lembrar aqui o que nós lemos ali em 2 Timóteo 4, verso de número 3, porque virá o tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Eles quem? A sociedade, o mundo, as pessoas por aí. Quantas pessoas nós conhecemos, dentro da igreja inclusive, que já não suportam a sã doutrina, ou seja, a palavra pura, a palavra verdadeira, a palavra que não é contaminada pelos preceitos do mundo, aquela palavra que visa atingir exatamente o que o Espírito Santo quer demonstrar, quer ministrar, e não aquilo que o homem quer ouvir. O verso de número 3 ainda continua: pelo contrário, a sociedade, esse mundo, ele vai sentir coceira nos ouvidos e eles vão querer ouvir aquilo que só interessa para eles. E por isso é que eles vão juntar mestres, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, que não vão mais pregar a palavra verdadeira, a palavra genuína, a palavra que está registrada na Bíblia, aleluias. Mas vão começar a traduzir a Bíblia na melhor situação que agrade ao ouvido da plateia. É isso que ele quis falar, porque ele sabia, era uma revelação, ele já apontava para os dias futuros que virá o tempo, e esse tempo chegou. Quantas pessoas que nós sabemos que já não querem mais ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas que nós conhecemos que já não pregam mais
a palavra de Deus. Sem dar nomes, mas existe um grande pastor muito famoso há uns anos atrás que disse claramente, não sou eu, está aí no YouTube, é só buscar, procurar. Ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Misericórdia, irmão, misericórdia, querida irmã. Um tipo de obreiro deste cai exatamente no verso de número 3. Juntarão mestres para si mesmos que irão falar somente o que é de interesse. O verso 4 diz, recusarão a dar ouvidas à verdade. Vão voltar-se para os mitos. A questão, amado irmão, querida irmã, de pregar tão somente o evangelho genuíno, como ele é de verdade, é tão importante isso que o próprio apóstolo Paulo, ele dirigiu uma outra carta aos Gálatas, a carta aos Gálatas. E por que ele escreveu aos santos que moravam lá na Galácia? Porque Paulo, estava extremamente preocupado, porque aqueles irmãos na Galácia estavam dando ouvidos a um evangelho diferente, impuro, e por isso estavam se afastando dos princípios santos do Senhor e passaram agora a seguir ensinamentos de pessoas que simplesmente queriam distorcer o evangelho. É o que ficou registrado lá no livro 1 de Gálatas, o verso de número 6. Paulo ele diz, olha, eu estou maravilhado, porque tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou à graça de Cristo para um outro tipo de evangelho. Ou seja, vocês pularam daqui, que é a palavra pura e santa, muito rapidamente para um outro tipo de evangelho. E o verso 7 ele diz, esse evangelho que não é outro, mas entre vocês existem alguns que inquietam e querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo. E ele arremata, olha aqui no verso de número 8 em Gálatas 1, muito sério. Mas, ainda que nós mesmos, olha, eu sendo Paulo, ainda que eu, Paulo, esteja aqui, ou ainda que um anjo do céu venha aqui e comece a anunciar um outro evangelho, diferente daquele evangelho que nós já anunciamos para vocês, que nós já apresentamos para vocês, que nós já ensinamos para vocês, mesmo que seja eu, ou que seja um anjo que vem aqui, se fizer isso e anunciar algo diferente do que já foi mostrado e ensinado, que seja rejeitado e que essa pessoa seja reconhecida como anátema. E você sabe o que é anátema? A palavra, o dicionário, ele explica o que é uma anátema. É um excomungado, é um maldito, é um amaldiçoado, palavras pesadas. É um abominável, é um excomungado, é um homem reprovado. Então, se alguém trouxesse um evangelho diferente daquele já proposto, apresentado, mostrado, ensinado, ainda que fosse o próprio Paulo, ou até mesmo um anjo que fosse chamado de anátema, ou o que? De maldito ou amaldiçoado. E não é isso que o Senhor quer. Nós precisamos pregar a palavra genuína, verdadeira, e você, igreja, precisa prestar muita atenção, precisa ler a palavra, precisa estudar a palavra, precisa aprender exatamente o que Deus quer falar através da sua palavra, para que você não seja enganado por falsos mestres e falsos pastores. Meus irmãos amados, obreiros, pastores, evangelistas, vocês sabem que nem sempre é fácil pregar a palavra do jeito que ela é. Nem sempre é fácil levar à assembleia a palavra santa, verdadeira e genuína, porque a palavra, ela traz confronto, ela tem que trazer confronto, ela tem que trazer modificação na vida de um homem e de uma mulher. É por isso que ainda no livro de Gálatas 1,
usando aqui de forma subsidiária, o próprio Paulo fala no verso de número 10. Por acaso eu tento persuadir a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens? Ora, se eu tentasse pregar um outro evangelho somente para agradar aos ouvidos dos homens, eu não poderia ser chamado servo de Jesus Cristo. E ele ainda arremata essa questão com o versículo de número 11. Mas faço-vos saber a todos vocês, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, mas é segundo Deus. Então está aí o recado para todos os pregadores. Quando pregarmos a palavra, que venhamos pregar de uma forma amorosa, com autoridade, com todo respeito àquela pessoa que está ouvindo a palavra, mas que tenhamos a responsabilidade de pregar a palavra genuína, confrontadora e com o objetivo não para agradar homens, mas para agradar a Deus, falando a verdade, confrontando, para que o pecador seja confrontado com a palavra pura, verdadeira, genuína, e venha mudar o rumo da sua vida e tenha, aleluias, direito a entrar na cidade santa, cidade celestial, a Nova Jerusalém, e passar agora uma vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Oh, glórias, aleluias. Então que tenhamos responsabilidade de pregar a palavra segundo o coração de Deus, não nos interessando em simplesmente querer agradar os ouvidos humanos. Que venhamos pregar com toda a alegria, com toda a paz, com toda a mansidão, mas também com a autoridade e com a responsabilidade de falar somente a verdade. Agora, amados, voltando para o texto proposto para o dia de hoje, em 2 Timóteo 4, o nosso querido irmão Paulo, ele já exortou ao seu pupilo, aleluias, Timóteo, e agora, depois de fazer isso, olha, prega a palavra verdadeira, seja sóbrio, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. E depois de tudo isso, ele entra aqui no verso de número 7. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e guardei a fé. Por que é que o nosso amigo Paulo, ele diz: combati o bom combate? Combati quer dizer, eu lutei, eu enfrentei lutas. É isso que ele está querendo falar para você e para mim. É isso que ele está transmitindo nessa epístola. E se nós analisarmos o Novo Testamento, vamos descobrir um Saulo que tinha títulos romanos, ele era muito bem estudado, ele tinha um alto cargo, ele tinha uma relação muito boa dentro da sociedade, ele era conhecido por muitas pessoas famosas e ele também conhecia grandes personalidades, grandes personagens. Ele tinha acesso, ele entrava e saía quando ele bem quisesse. Ele era convidado para as maiores e melhores festas, ele estava sempre nos melhores lugares, comendo da melhor comida, bebendo do melhor vinho, mas aí começa a luta, quando aquele encontro com Jesus Cristo, onde Jesus fala: olha, eu sou Cristo, eu sou Jesus, aquele a quem você está perseguindo, e eu vou te mostrar como você vai sofrer por minha causa. Duro para você vai ser recalcitrar ou lutar contra os aguilhões. Você luta contra mim, você me persegue, mas você vai ver o quão difícil vai ser para você lutar contra aquilo que eu tenho proposto para você. E aí começa a luta do nosso amigo Paulo, e é por isso que ele disse lá no final da sua vida, ali em 2 Timóteo, quando ele fala combati o bom combate,
ele sabia que já estava prestes a ser morto pela guarda romana. Ele sabia que não tinha mais chances de nenhum tipo de recurso. Ele já estava na prisão marmetina, que era a pior das prisões, e sabia, ele bem disse: olha, eu estou aqui e já estou sendo derramado como uma oferta para esse povo. Eles querem a minha morte para festejar, e está próximo o tempo da minha partida. Ele deixou muito claro isso, e ali começou então a luta. E se nós formos mergulhar dentro do Novo Testamento, a partir do momento em que Paulo ele aceita aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, ele aceita aquele ministério, aí começa então os seus bons combates. Ele teve que descer então de um cesto para fugir de uma prisão arbitrária, está lá em 2 Coríntios 11, verso 32 e 33, ele então teve que passar, vamos chamar a humilhação de fugir por uma janela, entrou em um cesto e desceu escondido como se fosse um criminoso. Uma outra situação do nosso irmão Paulo, ele também chegou a ser expulso de uma cidade chamada Antioquia. Aqueles poderosos da cidade, entre eles judeus, mulheres, políticos, homens com muito dinheiro, eles estavam todos reunidos, conspirando para expulsar Paulo da cidade. Por quê? Porque ele estava expondo o evangelho verdadeiro, aquele que falamos agora há pouco. Ele pregou o evangelho conforme Jesus Cristo determinava, não para alegrar o ouvido do homem e da mulher, mas ele pregava o evangelho verdadeiro, ele expôs o evangelho legítimo, e as conversões começaram a acontecer, e não era interessante para aquelas pessoas importantes ali em Antioquia. Então em Atos 13, 50 e 51 nós descobrimos que ele foi expulso, mais uma vez como se fosse uma pessoa qualquer. Olha que combate que esse homem ele teve que enfrentar. Ele também foi apedrejado e ele quase morreu ali numa outra cidade chamada Listra. Está lá em Atos 14, 9. Nós então encontramos aqui um Paulo que foi arrastado por uma multidão para fora dos limites da cidade, e daí começaram a jogar pedra no nosso amigo Paulo, e talvez ele tenha até se machucado, desmaiado, e o pessoal ali até achou que ele estava morto, mas não estava morto, porque a obra de Jesus na vida de Paulo ainda não tinha terminado. Aleluias! E que nós possamos lembrar que somente vai acabar para você e para mim quando também terminar aquilo que o Senhor tem reservado para nós aqui na face da terra. Olha, outro momento de grande embate, grande combate na Macedônia, uma outra cidade. Ele apanhou, foi chicoteado, preso, foi amarrado, e os seus pés ainda foram colocados em um tronco. Lembra aqui no Brasil, no tempo da escravidão, que colocava o escravo com os pés e com as mãos amarrados, aprisionados em um tronco de árvore? Foi isso que aconteceu ali com o nosso amado irmão Paulo. Está lá em Atos 16, 23. Que situação! Falar só de mais uma ou outra. Lá em Éfeso, ele pregou contra outros deuses, e ele então causou uma grande confusão no meio da cidade. Está lá em Atos 19, 23. Pessoas que faziam objetos de prata e de ouro, chamados ourives, eles faziam bonequinhos de deuses, e era muito comprado ali por as pessoas que passavam por Éfeso, na cidade de Éfeso. E Paulo começou a pregar o Deus verdadeiro, e aqueles homens ali que estavam temendo ficar sem o seu lucro,
porque eles produziam imagens de deuses para adoração, eles levantaram lá um grande tumulto, chamaram lá a população e colocaram a população contra Paulo, e ele ali também quase que morreu. E mais uma, na Ilha de Malta, um outro embate aqui, ele é picado por uma cobra venenosa. Então nosso amigo Paulo, ele nunca teve uma vida tão fácil. Por isso que ele diz, olha, para pregar o evangelho, para levar o evangelho verdadeiro, eu tive que combater um bom combate. Eu tive que lutar. Eu tive que levar aquela palavra que traz o confronto na vida do homem, o confronto na vida de uma sociedade, e é por isso que eu tive que lutar. Amado irmão, querida irmã, talvez não tenhamos que lutar como o nosso irmão Paulo nos dias de hoje, mas nós também temos as nossas lutas. Nós temos as nossas lutas contra esse mundo podre, esse mundo que insiste em querer caminhar cada vez mais sem Jesus, esse mundo que quer viver de forma hedonista, ou seja, buscando tão somente os prazeres carnais, e nós estamos lutando contra esse mundo. O Senhor nos colocou, aleluias, numa posição para também termos os nossos combates dentro do Evangelho. É por isso que lá em Mateus 28, 19 e 20, está escrito ali, é uma ordem do Senhor, olha, vai, faça discípulos em todos os lugares, em todos os países, em todas as nações, em todas as cidades, em todas as ruas, em todas as vilas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais, verso 20, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então nós temos uma determinação, temos o ID, nós temos o nosso combate contra o mundo hedonista, mas estamos aqui como servos e servas do Deus vivo para levar este evangelho, essa palavra que transforma, aleluias, o mundo, fazendo discípulos, batizando e ensinando, aleluia, sabendo que o Senhor estará sempre ao nosso lado, desde hoje e para todo o sempre. Amém. Mas também nós temos as lutas interiores. Sim, você e eu, nós lutamos muitas das vezes conosco, com os nossos desejos, com a nossa carne, com os nossos pensamentos. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Tenha absoluta certeza que todos os personagens relacionados na Bíblia tiveram as suas lutas interiores, desde Gênesis até o livro final de Apocalipse ou Revelação. Grandes homens, mulheres, pessoas que não tiveram tanta projeção dentro da Bíblia, mas os seus nomes estão ali. Todos eles tiveram as suas lutas interiores. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Anos e anos adoentada, gastou tudo, possivelmente perdeu o marido, perdeu a família, possivelmente. Ela teve as suas lutas interiores. Temos também a sogra de Pedro com as suas lutas interiores. Marta e Maria, lutas interiores extremas, pode ter certeza disso. Maria Madalena, aquela que teve uma vida não muito correta, também teve as suas lutas interiores. Todos nós temos. Para não ficar somente no exemplo das mulheres, o que dizer de Pedro? Aquele homem pescador, trabalhava na pesca. No momento em que encontrou Jesus, ele teve as suas lutas
interiores, os seus medos, os seus fantasmas e todos os outros discípulos. Por exemplo, Mateus trabalhava na coletoria, ele era uma pessoa destacada, ele tinha estudo, ele tinha um bom cargo, ele era bem visto no meio da sociedade romana, talvez não no meio dos seus, mas ele tinha dentro da sociedade uma posição de destaque. Ele também precisou enfrentar todos os seus medos, e todos os discípulos. Assim é comigo e também com você. Vamos lutar o bom combate. Interessante que o nosso amigo Paulo, ele usa de uma forma direta a figura de uma luta, um combate. O combate já nos faz remeter a uma luta num ringue de boxe, ou agora mais modernamente, particularmente eu não gosto de assistir, mas aquela luta do vale tudo, em que um bate no outro. Então, falou-se em combate, já lembramos de luta, de guerra, uma batalha, talvez uma competição. E é por isso que Paulo, ele quis transmitir, ao falar um bom combate, algo que significa exatamente isso, algo duro, difícil, algo que exige muita coisa, muita força, muito fôlego de alguém para conseguir o intento da vitória. Elencamos agora há pouco alguns momentos na vida do nosso amigo e irmão Paulo em que ele precisou enfrentar o bom combate. E fica muito claro que exigiu muito do nosso irmão Paulo para que ele chegasse até o final do seu ministério e dissesse: olha, eu guardei a minha fé, eu cumpri aquilo que me foi proposto. Ele sabia o peso, a dificuldade, a dureza que ele precisou enfrentar. Ele soube exatamente o quanto custou essa vitória em todos os bons combates que ele teve que enfrentar. E assim tem que ser comigo, tem que ser com você, sabendo que a luta nem sempre é fácil, muito pelo contrário. Passamos dias difíceis. Muitos pregadores estão até mesmo pregando que a igreja já está no início das dores, num tempo dos princípios das dores. Está muito difícil o tempo. O Brasil, principalmente, agora passa por uma situação muito delicada. O mundo, ele está mudando muito rapidamente, e essa mudança se faz necessária porque o anticristo, ele precisa se mostrar, ele precisa aparecer, e assim a Bíblia, ela será cumprida com a segunda vinda de Jesus Cristo. O principal, amados, de tudo isso é que precisamos fazer ou falar o mesmo que o nosso irmão Paulo falou. Olha, eu lutei, mas eu acabei a minha carreira. Eu cheguei ao fim da minha carreira. Eu dei cumprimento total àquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para que fosse feito. E eu fiz. Eu preguei, eu lutei, eu falei, eu fui aonde Jesus Cristo mandou, eu cumpri todas as suas ordenanças, melhor dizendo. Então ele disse: eu acabei a minha carreira. E em nenhum momento, o nosso irmão Paulo, ele negou ou se desviou do serviço no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, ele fez de tudo com as suas forças e às vezes até além das suas forças, para que o nosso Senhor e Salvador fosse glorificado no meio de todos os lugares aonde ele havia passado. Olha que bonito no verso 8, para irmos para os finalmente. Apóstolo Paulo, ele sabia que estava prestes a partir, os romanos iriam matá-lo, e ele já estava olhando para o futuro. Então ele fala, primeiramente:
Eu combati um bom combate. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu acabei a minha carreira. Eu dei cumprimento total àquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Guardei a minha fé. Aleluias. E ao falar guardei a fé, ele estava simplesmente afirmando a sua confissão de fé. Ele estava ali gritando, deixando registrado que a sua confiança nunca esteve nas mãos humanas, de homens, de amigos, mas a sua confiança estava nitidamente, exclusivamente nas mãos do próprio Deus, que o escolheu para aquele ministério, e assim Paulo permaneceu inabalável, guardando a fé. Temos que fazer o mesmo? Temos. Por quê? Porque também temos que olhar para o futuro, como o apóstolo Paulo viu. Ele disse, olha, vale a pena lutar, vale a pena permanecer, vale a pena acabar a carreira, por mais dificultosa, por mais difícil, por mais dolorosa que possa ser, vale a pena também guardar a fé. Por que vale a pena? Porque uma coroa de justiça está me esperando lá nos céus. Eu sei que eu vou partir muito em breve, mas eu posso sair daqui da terra sem nada. Eu posso perder o meu pescoço, como será feito, mas quando eu chegar lá no céu, eu tenho, aleluias, uma coroa de justiça que me está guardada, aleluias. E mais, ele diz, vale a pena sim toda a luta, todo o esforço, toda a dificuldade, porque essa coroa de justiça me será entregue, aleluias, pelo próprio Jesus Cristo, aleluias. Ele diz, isso aí, esse benefício, esse bônus, essa alegria, esse prêmio pela vitória da carreira, aleluias, não é só para mim. Vale a pena todos os servos e servas do Senhor fazerem exatamente o mesmo, olhando para o futuro, sabendo que existe também para cada um de nós, os vencedores, somente para os vencedores, uma coroa de justiça que nos será entregue pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Existe uma coroa de justiça para você, irmão. Você, quando estiver, aleluias, ingressando nos céus para gozar a vida eterna ao lado de Cristo, saiba que você vai receber como prêmio a coroa de justiça da mão dos próprios Deus, aleluias. Será que não vale a pena lutar? Lógico que vale. Será que vale a pena perseverar, mesmo nas lutas, nas dificuldades, mesmo no meio das dores? Lógico que vale a pena, porque o apóstolo Paulo já nos ensinou que temos um prêmio, que é a coroa de justiça entregue pelo próprio Deus. Maravilha! Por isso que não podemos desfalecer no meio do caminho. O próprio Cristo disse, olha, aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é digno de entrar no reino dos céus. Por isso que vale a pena lutar, mesmo que seja dificultoso, como já falamos várias vezes aqui. Não vou repetir para ficar redundante, para não ficar cansativo. Mas eu quero somente dizer mais uma vez, vale a pena, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Eu queria te convidar agora para a oração final, para que você permanecesse aí firme e que orássemos juntos. Eu orando aqui, você aí através dessa rádio, e o Senhor ele vai responder lá do alto dos céus. Eu tenho certeza absoluta que ele vai responder todas as nossas orações, porque o ouvido de Deus é muito bom. Ele ouve até mesmo gemidos inexprimíveis. O Senhor conhece até mesmo aquilo que se chama intenção de coração. Aquilo que está dentro do nosso coração e que ainda é intenção de oração. Ele nem saiu do coração para ir para a boca, mas o Senhor ele já conhece. Por isso que ele pode responder. Vamos orar? Então, amados, a oração é um combate. A oração também é um combate. Vamos então combater agora os principados e potestades.
Daniel, ele se colocou em oração e demorou 21 dias para que a resposta chegasse, porque a oração é um combate. Vamos orar e vamos combater as trevas, sabendo que somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Deus poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vamos combater em oração a luta que Jesus já venceu ali na cruz do Calvário. Por isso que, mais uma vez eu digo, somos mais do que vencedores, desde que permaneçamos na presença do Pai, desde que fiquemos ligados na videira verdadeira. Ali no livro do profeta Isaías, está registrado que o nosso Jesus, ele levou com ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Então é por isso que agora nós apresentamos, através deste embate em oração, todos aqueles que estão necessitados de uma cura em seu corpo físico. Pessoas que estão agora sofrendo dores, que o Senhor possa mandar a cura em nome de Jesus. Também estamos pedindo encarecidamente para curar, Senhor, as dores e feridas emocionais, as lutas psicológicas. Cura, Senhor, as doenças da alma. Esse tempo presente que estamos vivendo tem levado muitos para algo chamado ansiedade extrema e também para uma outra enfermidade chamada depressão. Em toda a história do mundo, nunca se vendeu tanto antidepressivo como agora, Senhor. Então, seja o remédio para todas essas pessoas que estão em sofrimento. Cura todos eles deste cativeiro, meu Deus. Liberta também quem está agora, exatamente agora, aprisionado no mundo das drogas. Eu sei que existem pais, mamães, pessoas que conhecemos, que estão presas através de um pino de cocaína, de um cigarrinho de maconha e outras drogas que eu nem sei o nome, mas que levam o ser humano a ficar numa prisão, Senhor. Liberta o drogado, liberta aquele que está no vício das bebidas, Senhor. Visita também aquele lar que está enfrentando lutas entre esposo e esposa, marido e mulher, entre pais e filhos. Eu sei que existem lares onde a situação não está indo muito bem. Senhor, visita, coloca tudo no devido lugar. Pessoas que estão agora com lutas financeiras e outras lutas de todas as espécies. Senhor, acrescenta também a nossa fé, Senhor, para que nós possamos atravessar os dias maus e os dias angustiantes. Devolva alegria para aquele que vive no mundo da tristeza e num leito desesperançoso. Está vivendo um mar de desesperança. Abra as portas do emprego para aquele que está pedindo, Senhor. Todas as portas são suas. Visita, como eu sempre peço, visita os leitos hospitalares. Não deixa que ninguém parta sem uma última situação de salvação, Senhor. Visita as casas de recuperação. Visita todos eles. Visita também os asilos, as creches, as crianças de rua, as pessoas da terceira idade. Nós apresentamos agora o nosso país, o nosso Brasil como um todo, declarando que o nosso país é do Senhor Jesus e que aqui só irá acontecer o que estiver debaixo do teu controle, meu Jesus. Ainda que o homem se ache grande, ache que pode todas as coisas, mas tu és aquele que detém a palavra final. Então o nosso país está debaixo das tuas mãos, Senhor. Pai, abençoa todos os ouvintes da Rádio Mateus 633. Abençoa também o pastor João Alves, a sua família, os seus projetos. E assim, no nome do Pai, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, e na consolação do Espírito Santo, eu quero me despedir de cada um dos amados irmãos e até outra oportunidade, se for da vontade de Deus. A paz do Senhor a todos os santos.